Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Introdução à Contabilidade. Primeira videoaula, melhor dizendo, porque as duas primeiras aulas foram feitas síncronas e estão lá disponíveis para você que perdeu no nosso Moodle da disciplina, tá? Mas a partir de agora a gente começa uma série de novos conteúdos que vão ser ora síncronos, ora assíncronos, como é o caso dessa aula 3, onde trabalharemos a estrutura conceitual. Então, esses conteúdos você pode tanto assistir esses vídeos, o que eu recomendo, porque eu vou explicando para vocês cada um dos pontos, ou simplesmente consultar o material que também vai estar disponibilizado lá no Moodle, assim como outros materiais complementares. Para a nossa primeira série de videoaulas, referente à aula 3, a gente vai trabalhar um conceito geral, uma abordagem geral sobre o CPC 00, sobre a estrutura conceitual, e na segunda parte trabalharemos sobre as características qualitativas da informação contábil útil. Tudo bem? Então, para a gente começar essa aula, vamos à seguinte pergunta: o que é essa estrutura conceitual? Esse CPC 00? Bom, vamos lembrar de onde a gente parou na última aula. Na última aula, a gente comentou que o principal objetivo da contabilidade é prover informações que sejam úteis para a tomada de decisão dos usuários, certo? Isso é a base da nossa disciplina. Tranquilo? Além disso, bem no finalzinho, a gente trabalhou, a ideia, o conceito de que o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é o órgão brasileiro que edita normas para realizar a contabilidade no Brasil. Dentro desses CPCs, desses pronunciamentos, a gente tem o CPC 00, que é o que trata a estrutura conceitual. Então, tendo como base que o objetivo é prover informação, a estrutura conceitual ela traz todo o plano de fundo necessário que deve ser considerado para que a contabilidade possa promover, possa gerar essas informações úteis. Tudo bem? Então, de uma forma geral, a estrutura conceitual é a base para a elaboração dos relatórios contábeis em geral e também base para as outras normas específicas. Então, quando eu for trabalhar com, por exemplo, o registro de um imobilizado, eu vou ter uma norma específica para isso que foi formulada tendo como base a estrutura conceitual. Se eu estou falando sobre o registro de ativos biológicos, muito ligado à contabilidade rural, eu também estou tomando como base a estrutura conceitual para a elaboração dessas normas. Então, a estrutura conceitual ela estabelece os conceitos que vão fundamentar a elaboração e a apresentação de demonstrações contábeis que vão ser destinadas aos usuários externos. Por que destinadas aos usuários externos? Porque os usuários internos, por eles serem internos, por estarem dentro da empresa, eles conseguem acesso a informações por outros meios, meios até mais direcionados. Se o gestor de uma empresa, o administrador de uma empresa, quer saber qual está o custo de um determinado produto que ele está sendo produzido, ele não vai pegar uma demonstração contábil, ele vai direto no departamento de contabilidade ou de custos, dependendo da estrutura da empresa, e vai solicitar essa informação. Então ele tem acesso a informações mais imediatas, mais pontuais, com outras fontes mais restritas de informação, que só a empresa tem acesso. Essa estrutura conceitual ela é voltada para munir de informações esses usuários que não têm acesso a essas informações privilegiadas. Tranquilo? Além disso, a estrutura conceitual foi desenvolvida de forma a ser aplicável a uma gama de modelos contábeis e conceitos de capital e sua manutenção. Então, ela é bem abrangente. Tudo bem? Qual que é a finalidade da estrutura conceitual? A gente pode ressaltar alguns pontos. O primeiro, dar suporte ao desenvolvimento dos novos pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações, que é aquilo que mencionei no slide anterior. Promover a harmonização, a uniformidade das regulações, das normas, dos procedimentos e da apresentação das demonstrações contábeis, tentar dar um padrão para como essa demonstração contábil ela é produzida,
e um padrão para como são levantadas essas informações, tá? Também dá suporte aos órgãos reguladores nacionais, porque eu vou ter uma base para poder fazer essa regulação das empresas. Auxiliar os auditores independentes, porque eu vou tomar como base a estrutura conceitual para verificar se aquela empresa que eu estou auditando está cumprindo com o que se pede. E também auxiliar os usuários de uma forma geral, tá? Na interpretação das informações contábeis. Tranquilo, gente? Então, ela tem por finalidade basicamente produzir, né, dar suporte aos pronunciamentos técnicos e produzir informações ou facilitar o acesso às informações por parte dos usuários externos. Beleza? Esse CPC, essa estrutura conceitual, ela aborda basicamente 4 principais pontos. Ela aborda inicialmente o objetivo da elaboração do relatório contábil financeiro. Num segundo capítulo, ela traz as características qualitativas da informação contábil financeira útil. Depois, a definição, reconhecimento e mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas. E, por fim, os conceitos de capital e manutenção de capital. Para esse momento, nessa nossa disciplina de introdução à contabilidade, o foco vão ser nesses 2 primeiros. Esse primeiro quadrinho do objetivo da elaboração, trabalharemos e estamos trabalhando nessa videoaula. Na próxima videoaula, vamos às características qualitativas. Se você for um aluno que pretende cursar o específico de ciências contábeis, você vai ter um aprofundamento nesse CPC 00, nessa estrutura conceitual. A nossa ideia aqui é dar uma ideia introdutória, aquilo que a gente tem que ter sempre em mente na hora de realizar todo o procedimento que a gente vai ver daqui por diante no que se refere a registro, mensuração e divulgação da informação contábil. Tranquilo? Bom, qual que é o objetivo dos relatórios? Trecho retirado especificamente, diretamente do CPC 00. O objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral, ou seja, qualquer relatório, qualquer demonstrativo que seja contábil financeiro, é fornecer informações contábil e financeiras acerca da entidade que reporta a informação. Nenhuma novidade até aqui, a gente vem discutindo isso em todas as aulas desde que começamos a nossa disciplina. Essas informações devem ser úteis a investidores existentes em potencial, credores por empréstimos e outros credores, quanto da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Então, até a parte de que sejam úteis, a gente já tinha visto. Na estrutura conceitual, tem esse aditivo que está em vermelho, que a informação ela tem que ser útil para investidores existentes em potencial, credores por empréstimos e outros credores. Ou seja, ela dá uma certa restringida em quem seriam os nossos usuários. Tá certo? Já puxando desse ponto do quem seriam os usuários, a estrutura conceitual cria uma segregação entre os usuários primários e os demais usuários dos relatórios contábeis. Tá certo? Os usuários primários são aqueles que estavam na definição anterior: investidores existentes em potencial, credores por empréstimos e outros credores. O que isso significa? Significa que os relatórios são gerados, o modelo, a estrutura que existe dos relatórios contábeis são gerados visando atender primariamente, prioritariamente, esses grupos. Aqui a gente pode incluir os acionistas, os donos da empresa, porque são investidores existentes, um futuro investidor, aquele que pode comprar capital daquela empresa para investir naquela empresa, os credores por empréstimos, que em geral são instituições financeiras, né? Bancos, cooperativas de crédito, entre outros, e outros credores. Esses outros credores dá uma ideia muito mais abrangente. Por quê? Fornecedor é um credor da empresa, ele pode utilizar. O empregado é um credor da empresa, porque ele está
cedendo sua força de trabalho para a empresa e isso gera uma obrigação, que é o salário dele a receber. Então ele é considerado um outro credor e assim sucessivamente, tá certo? Mas a ideia aqui dos outros credores, a gente pode colocar os fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas que têm algum valor a receber da nossa empresa, da empresa que reporta essa informação, certo? As outras partes interessadas, como órgãos reguladores, governos, sociedade em geral, concorrente, entre outros, não significa que eles não possam ter acesso. Eles podem utilizar esses relatórios. Só que os relatórios não são direcionados primariamente a esses usuários. O que isso significa? O órgão regulador, o governo, o concorrente, ele pode acessar, esse relatório vai ser público, ele pode acessar. Só que o relatório vai estar feito pensando em atender primariamente aqueles três que eu citei anteriormente. Então, pode fazer uso, é possível extrair boas informações, mas a gente tem que levar em consideração que o relatório não é elaborado pensando nesses usuários secundários, certo? Os usuários primários, mesmo que eles tenham esse benefício do relatório ser feito pensando neles, eles não podem requerer que as entidades que reportam a informação forneçam a eles diretamente as informações que necessitam. Ou seja, as informações dos relatórios são padronizadas e não específicas às necessidades de certos usuários. Por exemplo, um possível investidor, eu quero investir, comprar ações de uma empresa, eu não posso exigir que eu tenha acesso, por exemplo, a informações referentes a futuros negócios, futuros investimentos que a empresa vai fazer. E isso é uma informação gerencial, uma informação interna. Só quem vai ter acesso são os usuários internos. Eu não posso exigir nenhum tipo de informação. As informações que eu vou ter acesso são aquelas que constarão nos relatórios contábeis. Não posso eu, mesmo que seja um usuário primário, exigir informações adicionais. Posso solicitar? Não tem problema nenhum nisso. Mas a empresa, né, a pessoa jurídica a quem você está solicitando, não tem obrigação nenhuma legal de te fornecer esses relatórios. Tranquilo, gente? Beleza? Se tiverem dúvida, tá com dúvida agora, manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Manda um e-mail para mim, não tem problema. Não vamos ficar com dúvida, vamos tentar ir tirando as dúvidas à medida que elas vão surgindo com a gente. Tá certo? Para a gente finalizar esse primeiro conteúdo, dessa primeira videoaula, a estrutura conceitual traz uma ideia que já é amplamente conhecida, né, no âmbito da contabilidade, para vocês ainda é novidade, apesar de já ter dado uma pincelada sobre o assunto, que é o regime de competência. O regime de competência, segundo ele, o efeito das transações devem ser reconhecidos, devem ser registrados contabilmente no momento em que eles ocorrem e não necessariamente quando eles são recebidos ou pagos, certo? Então, eu registro as informações, as operações, quando da sua ocorrência, quando do nascimento do fato gerador, e não no momento que há entrada ou saída de caixa, não necessariamente. Tranquilo? A gente vai ver uns exemplos daqui a pouquinho. Antes disso, por que se utiliza o regime de competência? Porque o regime de competência ele fornece uma melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade, do que simplesmente eu pegar uma informação que é baseada em recebimento e pagamento de caixa. Tá certo? O pagamento e recebimento de caixa ele vai me dar uma outra perspectiva, uma perspectiva financeira. O regime de competência ele dá uma ideia da performance geral da entidade. Certo? Vamos ver uns exemplos? Pegando o primeiro exemplo, como se fosse um exemplo que me geraria uma entrada de recurso, uma venda a prazo, tá certo? Então a CIA Adiante realizou venda de 5 computadores, ela é revendedora de computadores, por exemplo, em 26 de novembro de 2020 por 15 mil, 3 mil reais cada um. O recebimento da venda é previsto no dia 15 de janeiro de 2021. Então ele realizou uma venda a prazo, um prazo aí de 50 dias, arredondando, né? 40 dias. 40, 50 dias.
Quando que isso vai impactar? Quando que merece um reconhecimento da minha contabilidade? No momento em que ocorreu a operação. Qual que é a operação? A venda. Eu emiti a nota fiscal fazendo a venda, a transferência de propriedade do meu bem. Certo? Então, no dia 26/11, é reconhecido o fato contábil, mesmo que o recebimento ocorra só em 2021. Tudo bem? Se fosse pelo regime de caixa, eu só reconheceria quando do recebimento, lá no dia 15 de janeiro. Como não é o caso, lidamos com o regime de competência. Então, o reconhecimento é feito em 26/11 de 2020, que é a data onde ocorre a operação, onde nasce o meu fato gerador. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo agora sobre a minha saída de recurso, né? A contratação de um serviço, por exemplo. E aqui é um pouco mais completo. Digamos que essa mesma adiante contratou um serviço de manutenção elétrica na sua empresa no dia 1º de novembro de 2020. Tá? Liguei, contratei, fechamos o negócio. E aí no dia 18/11, a prestadora de serviço foi em loco e prestou o serviço. O pagamento vai ser previsto só para o dia 31 de janeiro. Então, consegui 2 meses de prazo, 45 dias de prazo. Certo? 75 dias, estou perdido com essas datas. Mas no dia 31 de janeiro de 2021 é feito o pagamento. Quando que vai ocorrer, quando que há um efeito da minha transação? Na data onde há a prestação do serviço. O serviço foi prestado no dia 18/11, ou seja, no dia 18/11 nasce a operação, nasce o fato gerador. Então é aqui que eu reconheço a minha operação. 18/11, efetivamente ocorreu a operação e é nessa data que eu faço reconhecimento. Mas Hugo, a empresa ainda não pagou nada. Ela pode até dar o calote. Pode, mas o registro da operação ocorre nesse momento. Certo? Nesse caso, a gente vai ter um aumento ou uma redução do meu patrimônio da minha empresa. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver, não deixa de colocá-la no grupo ou me mandar por e-mail, que eu estou à disposição de vocês. E também não percam o nosso próximo vídeo, que é a continuação dessa aula, onde trabalharemos sobre as características qualitativas da informação contábil e financeira útil. Beleza? É isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo.